72 anos, o Padre Vicente. Já serviu já? Pode queimar essas velas? Aí eu tiro de vocês, você pode 72 Rapaz, mas ficou bom. Pode começar, Maria. Chega, pessoal! Prepara as mãos aí. Liga, vem, chega, Terezinha, chega, Dona. Eles ficaram preguiçosos, viu? E aí, Doninho? Não, tinha que ter cantado antes de comer, porque come aí. Pesa. Aí, né? Depois comeu e conheceu. Cantar logo não tem. Não, e tem outros que ficam naquela. Casa, comida, mão lavada, pé na estrada. Ah, Maria tem que ter cantado logo, porque o povo comeu, encheu o bucho aí, tá pesando. Vai queimar a Vera, cadê o fogo? Opa, tem aqui o... Não esqueça. É uma modernidade, né, minha filha? Ficava novo desse jeito, Tem que ser tudo. isso é coisa moderna. E nem usar eu sei. Oxente, é só... Ige, Maria, isso. É Marion, posso abrir Marion? Aqui já. Minha filha, eu acho que se tu levantar o pau pra rir da vela, facilita. Isso. Pegou já, Maria, pegou. Pegou nada. Ela tá chorando. Agora pode tentar outra. Pronto. Maria, você não botava fogo em Roma não, viu? Porque os cabas pegavam antes. Chega, fica pra cá. É a ficha do corpo. Chega, tu é uma honra. quem fez esse botão? Desculpa. Chega, Margarida. Quem fez esse botão? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo de bom que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos também. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva o Padre Vicente! É pique, como é, Ana Célia? Vai a Vera. Peraí, Olha um minutinho. Ele não vai pra casa dele. Ó, o fôlego ainda tá entre primeira, viu? Opa! Tem que ligar o compressorzinho, viu, Padre Vicente? Já trouxe muito café. Tá legal, tá legal. Opa! Aí ligar o compressor. Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 4. 8. Sai daí, vai.
Segura aí, parceiro. Pode partir, pode. Pode meter a faca. Ó, segura. Essa velhinha disse que tem que ligar o compressor. Daqui a 2 anos, 50 anos de casa. 90. É, onde é que vai passar? Onde é que vai passar? É, Maria. Pronto, agora. É, onde é que vai passar, hein? É, Maria. Eu vou passar o financeiro paroquial, né? Tá ligado. Excelentíssimo senhor Vicente Alves Feitosa, a administração e funcionários do Banco do Brasil S.A. apresentam cumprimentos sinceros pela passagem de seu aniversário. Caririaçu, Ceará, 23/7/93, assinatura dos funcionários da agência. É o bebê, né? Que o gerente geral, né? Laurindo Gabriel de Souza Neto, né? Nem exercício. Senhor de Estado. Vamos ver? Repetindo? Repita aí. Laurindo Gabriel de Souza Neto, gerente geral e exercício, né? Raimundo Henrique da Silva, gerente geral substituto, né? Luciane Gonçalves Bezerra, Estagiário. estagiário. Raimundo Dias Pedrosa, caixa executivo. Pronto. Lourenço Gonçalo de Aquino, estagiário. É daqui, o rapazinho daqui. É, o rapaz é estagiante, tá aprendendo. Lourenço, esse é daqui de Caririaçu, né? Padre Vicente, 72 anos de uma vida fácil que só molesta, né? Não foi tão fácil assim. Primeiramente passei 14 anos, quase 14 anos em Amuns, né? Trabalhando em agricultura. A agricultura lá não era nada fácil, né? E ainda tive que passar lá a seca de 32, e foi um verdadeiro flagelo. A gente teve que sair da fazenda onde vivia para as Neróis, porque faltou tudo, água e alimentação, né? Certo. E então, minha mãe me enviuvou, era pobre, né? E tinha que aguentar todo o peso, a responsabilidade da família, né? Ajudada por um irmão que era cego, Vicente de Moraes Feitosa, né? Como era o nome dele? Vicente de Moraes Feitosa, chamavam Centinho. O Centinho. Centinho. Eu tinha Centinho e Sentou. Sentou era meu pai, né? É. Vicente Alves Feitosa, chamavam Sentou das favelas, né? É. O engraçado é que ele morreu novo, morreu com 43 anos, né? Minha mãe ficou viúva também nova, mas com uma responsabilidade pelos filhos. No ano que ele enviuvou, o cônego Manuel Feitosa, que era nosso primo, né? Levou Monsenhor Feitosa para o seminário. Monsenhor Feitosa foi estudando no seminário às custas do cônego Manuel de Araújo Feitosa, que era nosso primo. Quando ele já estava terminando, é que Dom Francisco de Assis Pires foi fazer visita pastoral em Heróis e perguntou à minha mãe por que é que eu não tinha me mandado para o seminário. Eu disse, eu não mandei porque eu não tenho condições de manter um filho em seminário ou qualquer outro colégio. Disse, mas o ano que entra, que era 35, a senhora mande o menino de qualquer forma. Porque eu não sabia se tinha vocação para ser padre ou não. Eu estava com 13 anos completos, né? O Sr. Feitosa diz ele no livro dele que conheceu que tinha vocação para ser padre a partir de 5 anos de idade. Eu entrei no seminário com 13 anos sem saber se tinha vocação. Nem ele, quando ia para a escola, me falava no assunto, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem o meu vigário, padre José Francisco de Oliveira, que foi quem me batizou, me tratava a respeito de vocação para o sacerdócio. Poucas vezes tive a oportunidade de conversar com ele, ele não tratou desse assunto. Quem sempre insistia muito era o padre Odorico Andrade, que era meu conterrâneo, filho de Arneróis, era vigário de Itauá.
Cada vez que ele se encontrava comigo, ele começava a insistir. Ele, mas padre, eu não vou indo para o seminário sem saber se tem vocação para ser padre. Eu vou perder meu tempo. Mas como o Dom Francisco era para ir, de qualquer forma, não foi perguntar se eu realmente tinha vocação, não. Eu fui, minha mãe me mandou, eu fui para o seminário. Por sinal, antes de entrar no seminário mesmo, tive que ficar na casa do meu primo, Conde Manuel Feitosa, esperando que a costureira preparasse a batina. Enxoval. Eu não podia entrar no seminário sem batina. E fui visitar Dom Francisco. E lá estava com ele, Monsenhor Juviniano Barreto, foi vigário de Juazeiro. E Dom Francisco me apresentou, disse, aqui está Vicente Feitosa, irmão do Antônio, ordinário esse ano. Vicente vai para o seminário. Monsenhor Juviniano perguntou, Vicente, você tem mesmo vocação para ser padre? Eu respondi, Monsenhor, não sei não, vou experimentar. Disse, você respondeu bem, porque ainda não tem maturidade para tomar uma decisão segura, né? E o que é certo é que eu posso dizer que conheci que tinha vocação para ser padre depois que entrei no seminário, né? Comecei a observar, eu tinha um reitor do seminário, que era o Monsenhor Miguel Tavares, e os outros padres que lá trabalhavam, dois diáconos, o Monsenhor Montenegro e o Monsenhor Feitosa trabalhavam lá no seminário. E além deles, o padre Monsenhor Raimundo Augusto, o padre Luiz Félix Fonseca, né? E então eu observando a maneira deles viverem como sacerdotes, fui me estimulando também a querer ser padre. E o que é certo é que eu tive que enfrentar todo o estudo do seminário sem uma preparação, digamos assim, suficiente, porque quem me alfabetizou foi minha mãe. Mas apenas me ensinou a ler, porque ela não sabia escrever. Ela só fez me ensinar a ler. Quem me ensinou a escrever foi o meu pai. Ué, a Tina não sabia ler e não sabia escrever? Não sabia escrever, porque naquela época os pais de família tinham um preconceito. Que a filha, aprendendo a escrever, ia fazer bilhete para namorados. Então não deixavam que elas aprendessem a escrever, apenas para aprender a ler. A ler. Lá nos Inhamuns havia isso, né? Quem me ensinou a escrever foi meu padrinho de batismo, que era meu primo legítimo, José Leopoldo Feitosa, né? Ele foi quem me ensinou a escrever. E eu depois eu mesmo fui lendo livros, o meu tio Centinho me dava livros de Monteiro Lobato, outros livros de historinhas, e eu fui ler, eu mesmo lia, e tirava contas, eu tinha uma tabuada, né? E eu mesmo ia aprendendo, né? A somar, a dividir, a multiplicar, a diminuir. E depois frequentei 6 meses uma escola particular do pai do padre Neri, José Júlio Feitosa, que chamava Minzé. Frequentei esses 6 meses. Ele me ensinou rudimentos de português, de gramática, né? De matemática, aí não somente as 4 operações, mas também fração, regra de 3, juros, essas coisas todas, ele me ensinou. E também rudimentos de geografia, de história. Então fui levado para o seminário. O seminário naquele tempo não tinha série, era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Seminário menor, né? Uhum. E tinha que entrar logo no primeiro ano, enfrentando logo. Agora as disciplinas, português, latim, inglês, francês, italiano, matemática, geografia, história do Brasil, história geral. Mas tinha dado os Inhamuns, sem ter feito nem o primário todo, Para aprender só essas coisinhas, né? Todas, né? Para enfrentar só essas coisinhas. Foi preciso estudar muito, né? Agora que infelizmente eu estudei, passei os 6 anos no seminário do Crato, né? Estudando, nunca fui reprovado, sempre no fim do ano tirava o prêmio da classe. Um dos anos não fiz exame, passei sem fazer exame, porque depois de fazer apenas o exame de religião, adoeci de parativo. Quando fiquei bom, já tinha passado a época dos exames, estavam os alunos de férias. Então o reitor, o
prefeito de Disciplina, ainda pensou na possibilidade de eu fazer exames quando voltasse para o seminário depois das férias. Mas o médico disse ele que eu não podia não, eu tinha que passar as férias sem fazer esforço nenhum, porque era perigoso haver uma recaída, né? E uma recaída era fatal. O diretor do prefeito de Disciplina disse, não tem problema nenhum, só pelas notas mensais ele passa com vantagem e ainda tirando o prêmio da classe. Né? Então, passados os 6 anos de estudo lá no seminário de Crato, Dom Francisco queria me mandar para estudar em Roma, fazer curso de filosofia e teologia em Roma, porque lá existe o seminário Pio Brasileiro e o Santo Padre exigia que cada diocese mandasse pelo menos um aluno. Então, Dom Francisco tinha determinado que eu devia fazer o seminário maior, 6 anos, 2 anos de filosofia e 4 de teologia no seminário Pio Brasileiro em Roma. Mas o que sucede é que o Brasil entrou na guerra naquele ano que eu devia ir, né? E os brasileiros que tinham o campo de atuação dos brasileiros era justamente a Itália. Né? A Itália, é. Então, os brasileiros que estavam lá estavam voltando, né? Os brasileiros estavam estudando no Colégio Pio Brasileiro, no Seminário Pio Brasileiro, e outros colégios com outras funções estavam voltando para cá. E eu não fui mais. Fui para Fortaleza. Estudei em Fortaleza 6 anos. A guerra terminou em 45 e eu me ordenei em 46, né? Que data de 46, Padre? Dia 1º de dezembro de 1946. Eu me ordenei em 46. Não... Até o reitor do seminário de Fortaleza disseram, até melhor você não ter ido, né? Porque muitos vão estudar, fazer curso em Roma e quando voltam assim um tanto orgulhosos, querendo ser mais do que os outros e fracassam, né? Melhor você não ter ido mesmo. Mas depois de ordenado, logo eu tinha minhas férias, até minhas férias foi substituir o vigário de Maria que estava de férias, que estava também de férias. E já estava feita a minha provisão, eu lá não fiquei em Umarí, fiquei em Palmeirim, tem uma capela de Umarí. Então eu estava lá ainda em Palmeirim, já Dom Francisco tinha criado a paróquia de São Vicente em Crato, naquele ano. Né? E havia me nomeado de primeiro vigário da paróquia, fez a provisão. A provisão feita esperando só que eu voltasse em Palmeirim, para assumir a paróquia. Passados 2 meses de férias do vigário de Umarí, ele sentiu-se doente e mandou-me, pediu prorrogação das férias. O senhor bispo me telegrafou que permanecesse na paróquia até o regresso do vigário, por mais 15 dias. Dentro desses 15 dias, houve um descontrole lá em Iguatu, né? Entre o vigário e o cooperador, né? E Dom Francisco ficou embaraçado, sem saber como resolver o caso, né? O senhor Rocha, sempre quem era quem tirava a dificuldade, Dom Francisco sugeriu que ele mandasse para Iguatu os 2 padres novos. Tinha se ordenado no mesmo dia, o Monsenhor Couto, tínhamos ordenado no mesmo dia, o Monsenhor Couto e eu. Então o Monsenhor sugeriu que o senhor bispo nos mandasse para Iguatu e entregasse a paróquia de São Vicente aos padres da Sagrada Família. Né? Em Iguatu eu fiquei lá com o padre Francisco de Assis Couto, 3 anos, era vigário de Iguatu e de Bom Jesus do Quixerô, né? Passados 3 anos eu não estava me dando muito bem de saúde lá, né? Consegui dele sair, renunciar à paróquia. Ainda passei 1 mês em Jardim, substituindo o vigário, estava de férias. Depois fiquei com o Dom Francisco, viajando pelo Egito Pastoral, fui com ele à Bahia, passei 2 meses lá, né? E de volta da Bahia, né? É que ele me mandou para aqui, no dia 17 de janeiro de 1950, né? E o Cedro? Como para? Não, Cedro eu não fui vigário. Quem foi vigário lá foi o Conde Manuel Feitosa, né? Ah. Não fui eu, foi o Conde Manuel de Araújo Feitosa, né? Qual foi o dia que o senhor assumiu aqui? Dia 17 de janeiro de 1950. Assumi e fiquei como pároco até dia 6 de janeiro de 1991. Daí para cá fiquei com o título de vigário paroquial e o outro sendo pároco. Né? Certo.
Então, aqui fundei também o colégio, o ginásio São Pedro. Não pela paróquia, mas pela campanha nacional de educandado gratuito. Né? Eu sabia que a paróquia não tinha condições de manter um colégio. Né? Mas o delegado, o doutor Lauro de Oliveira Lima, que era o delegado do Ministério da Educação em Fortaleza, ele exigiu que eu assumisse a direção do ginásio e também fosse professor. Eu não podia ser, legalmente eu não podia ser, porque eu não tinha os 2 anos de magistério. Eu exigia 2 anos de magistério, né? Tanto para ser diretor como para ser professor. Eu tinha apenas 6 meses de magistério lá em Iguatu. Ensinei lá no colégio Senhora Santana, né? 6 meses apenas. Então o diretor escolhido foi o doutor Antônio Rubens Soares Chagas, que era juiz e morava no Prato. Eu devia ser o presidente do setor local da campanha nacional de educandados gratuitos. Mas Lauro de Oliveira Lima, que era o delegado da seccional do Ministério da Educação em Fortaleza, não aceitou. Não, vigário, o diretor de fora não dá certo. Vamos nomear o vigário, então é uma nomeação precária. E ele vai exercendo o cargo de diretor e o magistério, e quando completar os 2 anos, a gente efetiva. Passei uns 7 anos dirigindo o ginásio e sendo professor, mas depois chegou aqui uma ex-freira que tinha feito filosofia em faculdade do governo, né? E estava capacitada para assumir. E eu, acumulando o ginásio com paróquia, já estava sem suportar, sem aguentar muito trabalho, né? Então passei para ela a direção do ginásio. Ainda fiquei 1 ano ensinando religião, que havia professores suficientes aqui, e eu me afastei definitivamente. Ela depois também passou para uma sobrinha, que ainda hoje é diretora do ginásio. Aí que o ginásio não era da paróquia. Eu conheci logo que a paróquia não tinha condições de manter um colégio baseado em experiência de outras paróquias. Houve, naquela época, uma semana rural, em 61, uma semana rural, convênio do Ministério da Agricultura, era presidente da República, Jânio Quadros, né? Isso, 61. E Secretaria de Agricultura, Diocese e Paróquia, na semana toda. O Ministério mandou os técnicos, os engenheiros, para orientar. O Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, tinha como presidente o doutor Antônio Araripe, mandou também técnicos para ajudar a dirigir os trabalhos. A Secretaria de Agricultura se responsabilizou pelas despesas e a Diocese e a Paróquia pela organização. Né? Então as conclusões da semana foram as seguintes: procurar o governador do estado construir o açude de São Domingos para abastecer a cidade. Fundar uma cooperativa agrícola mista, né? Fundação de um ginásio, né? E também a Emates aqui para Cariaçu, que não havia. Naquele tempo até tinha outro nome, né? Não era Emates, era Ancar. Ancar, então, uma agência, um posto avançado do Banco do Nordeste para aqui, né? Então o açude foi construído, o ginásio foi fundado, a cooperativa foi fundada, eu fui o primeiro presidente, foi passando de presidente para mas até que teve aquele desastre. Ela funcionava naquela época muito bem, porque havia algodão, né? A gente fazia um empréstimo de entre-safra, né? Isso. E o agricultor podia pagar folgadamente aquele empréstimo. Depois o bico acabou com o algodão e foi passando para outras mãos, até que a política se meteu pelo meio e também fechou a cooperativa. Não existe mais por aqui cooperativa nenhuma, né? Nem em Juazeiro, acho que nem em Cravo, nem em Aurora, desapareceu tudo. João Gonçalves, que foi ministro do interior, fundou um aí em Mangabeira, que é a terra dele, né? E aí muito bem, também desapareceu, né?
A Emates veio para aqui, a Ancap veio para aqui, ainda hoje está aí, a Emates, mudou de nome, né? Certo. O posto avançado do Banco do Nordeste veio. Depois veio o Bradesco. Depois veio o Banco do Brasil. O posto avançado do Banco do Nordeste aguentou pouco tempo, foi embora, né? O Bradesco ainda aguentou até o plano cruzado de Sardê. Porque ele vivia mais era de poupança, carreira de poupança, né? Aquele plano cruzado fez a Poupança da poupança clima. baixar para zero, né? Então, ninguém mais quis abrir conta de poupança e estava retirando, né? Foi embora, né? Ficou só o Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil, que Fernando Collor mandou fechar. Mas houve uma certa reação aqui, por parte das autoridades, das lideranças, motivada pela situação em que iam ficar esses velhinhos aposentados. Uma quantidade imensa de velhinhos teria que receber em Juazeiro e com que dificuldade, perdendo transporte, passando fome, né? Então, assim, uma certa pressão, né? E então não se fechou, graças a Deus não se fechou, ainda hoje está funcionando e parece que vai funcionando bem, né? Apenas o primeiro gerente me disse uma vez, olha, padre, nós só estamos aqui porque o Banco do Brasil é mais para prestar serviço. Mas nós não estamos tendo lucro, não. Estamos aqui só porque o papel do Banco do Brasil é prestar serviço à coletividade, né? Mas não sei qual é a situação atual, eu sei que está aí, graças a Deus ainda, né? Senão esses velhinhos estariam aí em apertura, né? Você não precisa se deslocar daqui para Juazeiro, pagando um transporte caro, né? Na hora do transporte sem querer esperar para o fim de expediente, né? Então estamos chamando agora para outra coisa, para almoço. Diga a ela que espera 5 minutinhos que eu tenho umas duas perguntinhas, tá bom? Pode fazer. A primeira, já que o senhor falou do Banco do Brasil, eu trabalho no Banco do Brasil. Você é gerente lá em Palmeirinha, em Pernambuco. Pernambuco, isto. Então, como é que o senhor vê, por exemplo, o papel do Banco do Brasil e a atuação do Banco do Brasil hoje aqui na sua cidade? Muito positiva a atuação. Muito. Desde uma vez a diretoria distribuiu uma pesquisa pela cidade. Pesquisa de informações, né? E as minhas informações foram todas a favor. Achava que o banco estava realmente atendendo de uma maneira muito competente a população toda, né? Eles até, eu admiro muito aqueles funcionários todos, não só os gerentes que têm passado por aqui, são pessoas muito boas, muito dedicadas, mas todos os funcionários, dos primeiros que chegaram aqui, só velho vive, né? Mas todos, mas não pode dar uma exceção para ninguém. São pessoas excelentes, né? Se dedicam pela comunidade e atendem muito bem a todos, né? Até eles pediram sugestões. Eu sugeri, por exemplo, que eles dessem preferência para atendimento a pessoas doentes, a velhinhos, pessoas muito velhas, a senhoras gestantes, né? E isso eu já vim fazendo, né? Bom, É que muito positiva a atuação do Banco do Brasil. Se saísse, ia ser um prejuízo enorme para a comunidade. Com certeza. Não tenho dúvida, né? Eu tenho uma outra pergunta. Sim. É uma tradição, pelo menos os irmãos, que serem escritores. O senhor escreveu alguns livros, né? O papai escreveu alguns livros. O senhor chegou a escrever algum livro? Nunca escrevi nem tenho coragem. Agora, apenas fui colaborador do jornal Nordeste, que era o diário da Arquidiocese de Fortaleza. Porque o redator-chefe foi meu professor no seminário. Ainda hoje ele vive com 90 e tantos anos, o professor Luiz Sucupira. Então ele abriu espaço para mim lá dentro do jornal. Peguei diversos artigos lá,
e também no jornal Ação aqui da Diocese do Crato. Sobretudo uma série de crônicas sobre a paróquia de Caririaçu, quando essa paróquia completou 70, completou um